A todos! E daí, gente, como vocês estão? Como é que foi o dia? Diante de mais nada, eu peço desculpa pelo pequeno atraso que nós tivemos hoje. Na verdade, não foi nem atraso, né? A live hoje foi marcada realmente para começar um pouquinho mais tarde hoje, porque eu estou participando de um treinamento essa semana e por conta disso tive que mudar um pouquinho o meu cronograma. Só um minutinho que Milena já deve estar entrando, tá certo? E a gente já vai começar a nossa live. Um abraço, Duran. Tudo bem, meu amigão? Um prazer tê-lo aqui, viu? Vamos aproveitar esse momento para ir compartilhando essa live com todo mundo. E como a gente sempre costuma dizer, tudo que é bom tem que ser compartilhado, né? Daqui a pouquinho Milena deve estar entrando já, para a gente começar o nosso bate-papo sobre renda fixa. Como construir uma renda passiva através da renda fixa. Faz sentido para você? Para você que está nos acompanhando há um pouco mais de tempo, a gente já discutiu aqui que renda fixa ela tem uma maior segurança e gerar uma renda passiva através da renda fixa é algo muito interessante e muito valioso, na minha opinião. Manda aí o que é que vocês acham. Realmente é interessante a construção dessa renda passiva através da renda fixa? Milena já deve estar entrando aqui para a gente começar a nossa live. Vai aproveitando, vai mandando um convite aí, vai falando com o pessoal. Essa semana eu comecei falando, né, que eu estou fazendo um treinamento. E esse treinamento, valeu, Duran, grande abraço. É isso aí, meu amigão. Grande abraço, você é um cara que eu admiro demais e é um homem super visionário, né, que está sempre aí na vanguarda, está sempre antenado para as melhores oportunidades do mercado. E diga-se de passagem, gente, Duran, que estava comentando aqui, ele, na minha opinião, é uma referência em investimento no ramo imobiliário aqui na Bahia e quem sabe até do Brasil. E é um privilégio tê-lo aqui com a gente, Duran. Daqui a um pouquinho Milena já deve estar entrando e nós vamos começar. Como eu falei, eu estava fazendo um treinamento, estou fazendo um treinamento essa semana. E por conta disso, nós começamos a nossa live hoje às 19h15. E esse treinamento é um treinamento internacional. Ele foi criado pela ONU e aqui no Brasil ele é ministrado pelo Sebrae. Esse treinamento é conhecido, aqui no Brasil é conhecido como Empretec. Na verdade, não só aqui no Brasil, como no mundo todo, ele é conhecido como Empretec. Surgiu inicialmente lá na Argentina e hoje ele ocorre em todo o mundo. E aqui no Brasil ele é ministrado pelo Sebrae. Super recomendo para quem é empreendedor a fazer esse treinamento, porque ele realmente é muito, muito legal, é fantástico. Milena já deve estar entrando, eu falei com ela há poucos instantes e ela já estava pronta. Então daqui a pouquinho ela deve estar entrando. Aproveitando esse momento, mandem aí as suas perguntas. O que vocês querem escutar hoje sobre renda fixa, sobre criação de renda passiva? Quando a gente fala em renda passiva, gente, renda passiva é você criar uma forma de gerar receita sem você precisar colocar o seu trabalho ativamente para conseguir gerar aquela receita. E eu acredito que é o sonho de todo mundo, é trabalhar para simplesmente alimentar a sua necessidade individual de ajudar outras pessoas, de produzir. E você não tem, na verdade, uma obrigação de estar trabalhando para pagar suas contas, porque a renda passiva ela pode
pagar todas as suas contas. Eu acho que isso faz sentido para... Milena acabou de entrar, aceitando ela aqui. Eu acho, né, você conseguir viver desta renda passiva. Pronto, Milena, boa noite. Estava aproveitando, Olá, falando uma breve introdução aqui. Como é que você está? Tudo bem? tudo ótimo, tudo ótimo. Estava aí na escuta das suas palavras, está corretíssimo. Eu acho que quando a gente fala em renda fixa e renda passiva, aqui no Brasil, sem grandes riscos, eu acho que o público gosta. Temos aí já uma audiência boa, não é, Thiago? Isso, com certeza. É como eu sempre digo, a melhor coisa do mundo é você trabalhar buscando o seu propósito. E através da renda passiva, como eu estava falando aqui anteriormente, a gente pode fazer isso. A gente pode ser sustentado por essa renda passiva, por esses investimentos, e trabalhar buscando o nosso propósito de forma genuína. Eu estava explicando, me lembrando para o pessoal, essa semana a gente começou um pouquinho mais tarde, porque eu estou fazendo um treinamento no Sebrae, um treinamento internacional, e Legal. é muito interessante, recomendo para todo empreendedor. É um treinamento criado pela ONU, inclusive, e aqui no Brasil ele é ministrado pelo Sebrae, mas ele ocorre em todo o mundo. Então, por conta Uau, disso, que gente, eu peço legal. desculpa. É muito, muito bom. A gente está começando mais tarde por conta disso. Um Vamos lá. bom Gente, motivo. pois é verdade. Sempre, a gente está sempre buscando conhecimento, né? Se aprimorando para ajudar os nossos clientes, ajudar quem segue a gente aqui. Isso é muito legal. Gente, hoje nós vamos falar, como a Helena falou muito bem, a criação de uma renda passiva através de uma carteira de investimentos de renda fixa. Eu estava batendo um papo com a Milena essa semana e ela está construindo, né, essa carteira recomendada que a gente tem. Ela está mantendo alguns diálogos com a equipe da XP e ela veio compartilhar um pouquinho com a gente de como está isso aí e o que a gente pode aplicar. Milena, fala aí agora, basicamente, como é que a gente pode construir essa renda? É possível, nesse momento, construir uma renda passiva através da renda fixa? E fala um pouquinho sobre como é essa construção dessa carteira e compartilha com o pessoal, com nossos seguidores agora. Um Bom, abraço para a vamos lá. Jaque. Obrigada mais uma vez, muito obrigada, Thiago, pelo convite. Estamos juntos em mais uma terça-feira para desmistificar alguns temas, né, que as pessoas acham que é muito perigoso por alguns investimentos, outras pessoas acham que não é possível, só é possível investir no Brasil como lá antigamente, só para quem tem muita grana. Então, esse nosso bate-papo às terças-feiras, ele é muito bom para desmistificar um bocadinho de coisa que muita gente pode achar. Quando a gente fala em renda passiva, estamos em um país de renda passiva e de renda fixa. Eu sou super fã, adoro renda fixa, acho que renda variável tem uns reveses que nem todo mundo tem perfil para É, isso. Por isso, eu acho que a renda fixa ela comporta todo e qualquer tipo de investidor, mesmo para os investidores de perfil mais arrojado, mais arriscado, que aceitam melhor o risco, eu sempre vou indicar que eles tenham uma carteira de renda fixa. Por quê? Dado dado que somos novos em um cenário aqui brasileiro de maior estabilidade macroeconômica, isso significa e implica obrigatoriamente que nós não temos um país tão diverso no mercado de capitais. Isso faz com que a renda fixa ainda seja um porto seguro. E por porto seguro, leia-se que o meu dinheiro não tenha tanta oscilação. Evita que eu olhe no meu dispositivo, seja de banco, seja de corretora, evita muito mais aquele tô rico, tô pobre, diariamente. E quando a gente fala de renda passiva, existem vários instrumentos através dos quais os investidores podem ter uma renda, ou seja, o dinheiro trabalhando para eles. E um dos quais eu mais gosto é fazer isso através de renda fixa.
Então, isso a gente faz não por uma carteira pronta e apropriada, mas por escolhas de ativos de renda fixa, tá, Thiago? Quando a gente Perfeito. fala em escolhas de ativos de renda fixa, a gente pode fazer esse tipo de escolha desde o perfil mais defensivo, ou seja, uma carteira totalmente voltada só para títulos públicos federais, leiam-se LFTs, LTNs e as NTNBs, entre outras, mas são as principais, juros pós-fixado, pré-fixado e juros real atrelado à inflação. Leia-se uma carteira mista entre títulos públicos, títulos bancários e títulos privados. Então, falar sobre renda fixa, a gente abre esse espectro desde o título público. Poupança não entra, viu, minha gente? É isso aí. Poupança não é investimento. Então, eu vou desde títulos públicos até os títulos privados. E o que que a gente percebe ao longo de toda a história, né? A gente conversa muito sobre isso. Bom, eu tenho, não é segredo para ninguém, eu comecei minha vida em banco aqui em Fortaleza. Este ano, 2025, eu completo 24 anos de experiência no mercado financeiro, e isso me dá uma bagagem de já ter visto muita coisa. Inclusive risco em renda fixa, porque, né, gente, renda fixa não é fixa. Ela Verdade. oscila também, mas oscila em magnitudes muito menores do que o mercado de renda variável. Então, construir uma carteira de renda fixa, eu vou separar em algumas caixas, tá? É, como a primeira construção, e a gente sempre fala aqui nas nossas conversas, não é, Thiago, sobre a reserva de emergência. E essa reserva de emergência eu prefiro em LFTs Tesouro Selic, né? Ou em um fundo sem ser de crédito privado, um fundo referenciado DI, ou em CDB. Então, essa reserva ela vai me garantir a liquidez e o menor risco possível, dado que o meu risco é acompanhar alta de Selic ou queda de Selic, mas eu não tenho o que a gente chama muito mais de risco de sistemático, eu tenho risco de mercado e não tenho risco de liquidez também. Então, dos três riscos de mercado financeiro, eu tenho o menor risco possível dentro das LFTs. Feita a minha reserva de emergência, sempre pensem 6 a 12 vezes o meu custo de vida mensal. Feito isso, coloco minha reserva de curto prazo, minha reserva de emergência ali do lado. Fiz minha reserva de emergência. Agora eu vou olhar longo prazo e médio prazo. Construir uma renda passiva em renda fixa, eu gosto sempre de pensar no longo prazo. Por quê, Thiago? Porque no longo prazo, quando eu penso em longo prazo, 8 anos, 10 anos para frente, eu consigo, em renda fixa, os melhores prêmios de risco. Por quê? Dado que é um mercado mais defensivo, o curto prazo eu recebo menor remuneração, Perfeito. normalmente. Então, quando eu vou falar de uma renda passiva em renda passiva pressupõe-se que eu não tenho que resgatar, mas eu recebo juros ao longo do tempo. Para que isso aconteça, normalmente eu terei vencimentos de papéis de renda fixa mais alongados. Eu terei papéis de renda fixa com vencimento em 10 anos, 15 anos, 20 anos. Tá? Então, quando eu faço isso, eu vou primeiro entender qual é a minha tolerância à volatilidade e a risco. Então, se eu tenho um perfil mais para o defensivo, eu vou buscar uma carteira que tenha maior percentual de exposição em títulos públicos. Se eu tenho Perfeito. um perfil entre moderado e mais para o arrojado, e aí normalmente o moderado, porque o arrojado ele gosta mesmo de ações, ele gosta de FIIs como renda passiva. Então, vamos falar ali conservador e moderado. Para um investidor de perfil moderado, eu vou mesclar entre título público, título privado e emissões bancárias. Por quê? Essa diversidade dentro de uma carteira de renda fixa, ela vai me proporcionar alguns pagamentos
só no vencimento, que é o que a gente chama de acruar os juros, ou seja, eu vou ter os juros composto nos vencimentos, e aí a gente utiliza bastante os bancários para isso. E a gente vai ter também os papéis que pagam juros. Juros estes que podem ser mensais, trimestrais ou semestrais. Então, quando eu quero uma renda passiva, olhando o universo de tempo mais de longo prazo e possuo uma tolerância a risco menor, ou seja, eu entendo o risco de renda fixa e de marcação a mercado, Milena, mas eu não quero ter riscos com volatilidade ali de 30%, 40%, como normalmente são os riscos de renda variável. Então, quando a gente se depara com esses dois perfis, conservador de longo prazo e moderado para longo prazo, eu, Milena, sempre darei preferência a buscar uma composição de carteira via renda fixa. E essa via, esses instrumentos quais serão? Serão instrumentos direcionais, ou seja, eu escolherei papéis direcionais entre títulos públicos, bancários e títulos privados, e buscarei também como instrumento os ETFs, que a gente tem ETF que replica tudo aqui no Brasil. No nosso caso de hoje, a gente vai falar sobre a exposição e o instrumento renda fixa direcional. Como que eu monto essa carteira? E aí vem a função do conselheiro, do consultor, do assessor de investimentos, que fazemos muito bem esse trabalho, de entender esse perfil, identificar esse perfil junto com o investidor e montar qual é a perspectiva de prazo para que esse investidor utilize esse recurso ou para que ele comece a receber uma renda passiva. Então, essa introdução toda é para que você lance aí as perguntas, mas hoje, de fato, papel e caneta na mão, porque vamos falar desses instrumentos de renda fixa passiva no longo prazo, como identificar entre ativos bancários, títulos públicos e crédito privado. A bola está com você, Thiago. Coisa boa. Muita informação interessante. Gente, muito obrigado pela audiência. Todo mundo está entrando aí, não deu para dar um alô a vocês, mas muito obrigado pela participação e vai compartilhando essa live. Essa estratégia que Milena compartilhou, eu gosto bastante. É uma forma realmente de criar renda para aquela pessoa que tem um perfil mais conservador, que quer investir em renda fixa. Inclusive, um dos nossos colegas, né, compartilhou há um tempo atrás uma planilha e eu vou até dar honras a ele. O nome dele é Rafael, um queridíssimo lá do escritório também, nosso parceiraço, e um cara que eu admiro demais, né? E ele compartilhou uma planilha com a gente que faz muito sentido e vai muito de encontro com tudo que você falou. Como seria ela? A gente coloca uma porcentagem em liquidez, tanto para reserva de emergência, como também para ir gerando essa renda, para a pessoa ir pagando aquelas contas. E faz uma carteira de médio e longo prazo, distribuindo esse recurso. À medida que for vencendo esse médio e longo prazo, vai alimentando a carteira de... Você sumiu um minutinho aqui. Vai alimentando a carteira de liquidez para ir gerando essa receita. E você vai aproveitando também as outras oportunidades de mercado que tem naquele momento. Então, essa estratégia é super interessante, porque, como a Milena falou, é importante a gente colocar um pouquinho em médio e longo prazo. A gente costuma dizer aqui que a rentabilidade do mercado financeiro é sempre por duas esferas: o risco e o tempo que eu tenho disponibilidade de deixar aquele dinheiro investido. Então, quando eu tenho disponibilidade de deixar dinheiro investido a longo prazo, teoricamente, esses títulos têm que te pagar um pouco mais por isso, porque você está deixando aquele dinheiro mais tempo ali. Então, tudo que Milena falou vai muito de encontro com o que eu penso também e como a gente constrói as carteiras.
Agora tem uma pergunta de Luana aqui que eu achei super interessante, eu vou passar para você. É o seguinte, inclusive a dúvida dela é uma dúvida de muita gente. Muita gente compartilha dessa dúvida, pega tem um cliente novo, não vou falar o nome dele aqui, mas ele fala assim, Thiago, e com relação à inflação, eu vou estar ganhando quantos por cento em cima? E a pergunta de Luana foi justamente ligada à inflação. É possível ter uma carteira de investimentos que você ganha acima da inflação, ou como as pessoas costumam dizer, algumas pessoas, que renda fixa é uma perda fixa. Ela pode realmente ter investimentos, ter ganhos acima da inflação? Grande abraço para a Helena, muito obrigado pelo carinho. Ah, obrigada, obrigada, gente. Participem mesmo. É Aqui é isso um fórum, é um aí. bate-papo para a gente trocar experiências aqui com vocês, não é? Thiago, eu acho uma graça esse pessoal que tenta malhar a renda fixa, sabe? E É, no fim do dia, todo ano, quem está lá no renda fixa, a carteirinha dele está só subindo. Quem tem renda pois é. variável, passa momentos de desgosto, quer sair, e aí faz besteira. Então, o que eu acho que tem sentido? Especificamente, Luana, muito obrigada pela sua pergunta. Porque para quem é defensivo, para quem é conservador, o que tira o poder de compra do dinheiro? A inflação. Então, o que a gente consumia, se você tem uma grana, recebeu R$ 1 milhão hoje, e você não tem uma carteira voltada e atrelada a ganho real, ou seja, superior à inflação, esse seu ganho não valeu de nada. Por exemplo, se a gente pega o CDI, só o CDI aqui no Brasil, nos últimos mais de 10 anos, eu não me recordo o último estudo que eu estava olhando, eu acho que foi 20 anos. Assim, só o ganho do CDI é absurdo. E quando a gente colocou a inflação, ele ficou um ganho de 4% ao ano, nos Um ganho últimos real. 20 anos. Exato. Então, é uma inocência, eu posso dizer assim, o investidor que quer a carteira dele voltada só para o CDI. É um investidor inocente. Porque o que Verdade. acontece? Ele acha que a carteira dele, atrelada só ao CDI, está boa, porque Selic está beirando ali os 15%. Amanhã a gente tem super quarta, tem decisão de política monetária nos Estados Unidos, e aqui no Brasil a gente pode falar um pouquinho disso se você quiser. Mas o que reflete o quanto vale o seu dinheiro é o quanto a sua carteira obtém de remuneração superior à inflação. Porque é Ganho a real, né? inflação que corrói o poder de compra do seu É, dinheiro, que você comprava com R$ 1 milhão há 3 anos, não é o mesmo que você compra hoje, depois de 3 anos, considerando a inflação. Então, se a gente olha o máximo do conservadorismo, e vamos pegar ali desde quando eu virei especialista de investimentos, dando consultoria em grandes instituições, que foi desde 2006, Thiago, eu não vi nenhum investidor de renda fixa em IPCA+, perder dinheiro. Por que eu nunca vi isso? Né? E são quase ali 20 anos, né? 2006 para cá, né? São 19 anos. Por que eu nunca vi investidor nenhum perder dinheiro com o IPCA+? Porque quando eu olho uma alocação de carteira com o IPCA+, eu, enquanto investidor, eu decido qual é o meu prazo para aqueles investimentos. Então, quando eu vou lá para decidir quais são esses papéis, eu estou vendo que o vencimento de um papel pode ser 29, o outro 30, o outro 32, e por isso não colocar os ovinhos em uma cesta só, em um único emissor. Porque quando eu diversifico os emissores, eu diversifico e diluo o risco, e eu contrato vencimentos diferentes. E essa contratação de renda, ou seja, eu empresto o meu dinheiro, seja para o governo, quando eu compro o título público, seja para uma empresa, quando eu compro o título privado, seja para um banco, quando eu compro um título bancário. Quando eu empresto esse meu dinheiro, eu tenho que saber o quanto essas instituições e ou empresas vão me remunerar por aquele dinheiro. E essa decisão é minha enquanto investidor. É óbvio que quando eu tenho meu conselheiro, meu assessor do lado, eu vou errar muito menos.
Por quê? Porque eu vou decidir quais os vencimentos e quais emissores eu emprestarei o meu dinheiro. Então, vamos virar ali, vamos fazer o NAG, quem assistiu o Friends aqui vai entender, vamos fazer aqui um NAG na nossa mente, uma virada de chave. Eu não sou investidor, eu recebo dinheiro, não, quem tem o poder de decisão sou eu quem estou emprestando meu dinheiro, seja para um banco, seja para o governo, seja para uma empresa. Então, a minha formatação de carteira de renda fixa, eu farei dessa forma. Bancário, eu quero curto prazo. Então, porque tem um fundo garantidor de crédito, eu quero que seja a minha carteira em CDI, por exemplo. Farei a minha porção de CDI em carteira de bancário. E hoje, gente, existem bancários que pagam juros mensais e que pagam juros semestrais e anuais também. Então, Perfeito. esse percentual de carteira de bancário é quanto o banco vai pagar pelo meu dinheiro que eu estou emprestando para ele. A gente tem que virar esse jogo e saber que quem tem o poder é a gente. E o poder de decisão sobre o nosso dinheiro. Então, não é culpa do banco, não é culpa do crédito privado, não, a culpa é nossa. A gente é que sabe o quanto o nosso dinheiro vale para emprestá-lo e para quem eu vou emprestar o meu dinheiro. Qual a empresa que eu vou emprestar o meu dinheiro? A que juros eu aceito ser remunerada? Então, isso a gente faz para todos. Então, o que eu acho mais defensivo, mais conservador e o que realmente vai garantir a manutenção do poder de compra do seu dinheiro, Luaninha, é uma carteira em IPCA+. Então, quando a gente monta uma carteira, por exemplo, aqui na XP, a gente tem lá por classe de ativos, né? E o que são classes de ativos? É o CDI, é o pré-fixado, é o IPCA+, são alternativos, é o mercado de ações. Então, essas classes de ativos que compõem uma carteira geral de um investidor. E quando eu falo de renda fixa, eu devo sim ter uma parcela desta minha carteira que olhe médio e longo prazo. E se eu quero renda passiva, principalmente longo prazo, principalmente atrelados a IPCA mais juros. Um exemplo disso, já falando aqui de uma carteira que a XP já escolhe alguns emissores para que o investidor tenha todos os meses pagamento de juros, por exemplo, essa carteira ela gira ali em torno de IPCA mais 6,3% ao ano. E quando a gente fala em 6,3% ao ano, isso significa que eu, nessa carteira, mesclo ativos privados e ativos públicos, porque há uma diferença. Quando eu compro ativo público, que são os títulos públicos, eu pago imposto de renda. Quando eu empresto meu dinheiro para uma empresa, quando eu faço esse empréstimo do meu dinheiro para títulos privados, CRASOS, CRIs, que nós falamos terça-feira passada, debenture, por exemplo, esse meu juros, esse meu ganho de capital e juros, ele é isento de imposto de renda. Então, sim, para todo e qualquer perfil, há que se ter um percentual da carteira em alocação com o IPCA+, e para quem tem um perfil mais conservador e ou moderado, sempre estará lá no longo prazo para viver de renda uma carteira atrelada a IPCA+, com vencimentos mais longos. Por quê? Porque esse vencimento mais longo, e não é comprar só uma vez, é construir essa carteira mês a mês. Então, dentro da reserva de aposentadoria, se assim a gente pode conceituar o longo prazo, então, para minha aposentadoria, eu tenho alguns instrumentos, previdência privada, PGU, VG, que nós comentamos aqui, eu tenho fundos imobiliários, eu tenho ações e uma carteira, sobretudo, de IPCA+,
através de títulos públicos e títulos privados, tá? Se eu sou extremamente conservador, eu vou só nos títulos públicos. Se eu já tenho um perfil mais moderado e aceito uma volatilidade um pouco maior na marcação a mercado, aí eu mesclo título público, título privado. Muito legal. O interessante que você falou também, que muita gente não sabe, é que a gente pode ter alguns CDBs, títulos de empresas privadas, que pagam juros mensais, por exemplo. Isso Sim, realmente gera uma criação de receita e você pode pegar aquele rendimento e aplicar no que está rendendo melhor naquele momento da economia. Você ganha oportunidades, né? Eu acho, sim. Milene, que se eu pudesse dar um outro título para essa live, eu diria que é o mapa do tesouro, viu? Porque você está entregando muita coisa legal para a gente aí. Que bom. Um grande amigo nosso aqui, Tialisson, um dos melhores coaches do Brasil. Grande abraço, tio. E obrigado pela participação. Ele mandou a seguinte pergunta, Milena. Vamos lá. Falou aqui, se fosse possível responder. Vamos tentar, da melhor forma possível, viu, Tialisson? Se não puder, a gente vai, fala no pessoal, me liga e a gente vai conversando. Mas é o seguinte, nesse atual momento da economia, eu sou um investidor com perfil moderado, ali no meio. Qual a proporção que eu devo colocar de renda fixa, pré-fixado, pós-fixado e IPCA? Qual a proporção entre esses três tipos de classe de renda fixa, de indexadores, ele deve ter, sendo que o perfil dele é um perfil moderado? Muito obrigado, Chico, Vamos lá. pela pergunta. Obrigada pela pergunta e de forma muito prática, dado o atual cenário, que é indefinições no fronte internacional, ainda indefinições aqui no Brasil no quesito fiscal, no quesito política de juros, a gente está dependendo muito mais lá de fora do que aqui de dentro para essa dinâmica, se vai haver uma recessão mais leve ou uma recessão mais profunda nos Estados Unidos, todos esses FIIs, eles ditam e ditarão políticas macroeconômicas, não só aqui no Brasil, mas no Brasil e principalmente nos Estados Unidos, que dita o resto de política macroeconômica e política de juros no mundo todo. De forma muito prática, este mês de maio, a gente não fez nenhuma alteração da última recomendação, nem de março e nem de abril, de forma muito prática, de 100% do seu portfólio, 35% em pós-fixado, 27,5% em IPCA+, e 5% em pré-fixado. Isso considerando o aspecto renda fixa Brasil, tá? Porque só 5% de pré-fixado, pode estar perguntando, meu Deus, eu estou com mais, o que eu faço? Abasteça mais e faça um asset allocation para você calibrar um pouco mais nas outras classes de ativos. É claro que como investidores que somos, a gente faz investimentos em pré-fixado quando o Selic estava baixa. Então, a gente tem clientes que estão em carrego de títulos pré-fixados a 8,5%, a 10,5%, porque a gente teve, não muito distante, em 2022, juros estava menor do que está hoje, né? Então, isso reflete em você ter em carteira papéis que você, ao longo do tempo, vai comprando de acordo com essas políticas. Então, o bom de renda fixa é que a gente, assim como renda variável, a gente consegue cotar saídas antecipadas. Então, se você é aquele do contra de falar assim, não, eu contratei um papel que lá atrás estava 10,5%, Selic hoje está em 14,25%, ao que tudo indica, 14,75% a partir de amanhã, mas eu vou esperar o vencimento, porque eu tenho fluxo, eu tenho comprometimento comigo de investir mensalmente. Então, agora o investimento que eu faço, eu já pego o Selic a 14,25. Na mesma formatação, juros pré-fixados. Eu tenho a 10, eu tenho a 9,5, mas eu também contratei ali no auge da maior volatilidade de curva de juros aqui no Brasil, eu contratei 16, 17. Então, eu tenho um mix dentro de uma carteira de renda fixa. Por que que hoje a gente continua a recomendar menos pré e mais IPCA e mais pós-fixado? Exatamente por essa falta de claridade
para onde vão os mercados e para onde vão, principalmente, as últimas guerras que a gente tem visto e essa reorganização geopolítica no mundo. Então, tudo isso traz impactos que podem ser severos, que significa o que é isso? Maior volatilidade na curva de juros aqui no Brasil. Então, por não ter essa tendência muito mais clara de curva de juros, por isso, o risco maior em marcação a mercado é exatamente nos papéis em pré-fixados. Então, por isso que seria 35% em juros nominais, atrelados a Selic pós-fixados, 27,5% em IPCA+, e 5% em pré-fixado. Então, essa é a resposta bem prática aí para ti. Perfeito. Deu as proporções direitinho aí, agora só é entrar em contato com a gente, que nós somos assessores, estamos para te ajudar, e copiar e colar a estratégia. Muito bom. Exato. E calibrar, não é, Thiago? Porque muitas vezes as pessoas falam, eu estou com 10% em pré-fixado, eu tenho que resgatar. Calma, não, vamos considerar tudo que você tem no mercado, não só aqui, mas em todas as instituições financeiras, quais são essas taxas, quais são os vencimentos. Então, a gente faz toda essa avaliação e essa análise para o asset allocation. Eu tenho 10%, mas eu estou com um recurso novo. Então, como que eu vou recalibrar? Né? Isso aqui é a alocação de recursos, é a calibragem de acordo com o seu perfil para as classes de ativos. Esse nome bonito todo, Asset Allocation, nada mais é que isso, gente. E assim é a forma inteligente de fazer, né? A gente está sempre olhando a nossa carteira com atenção, calibrando ela, ajustando. Exato. E é um trabalho que eu sou apaixonado, porque faz muito sentido e é muito gostoso você fazer parte dessa construção. Inclusive, em uma das lives da XP que a gente estava participando, toda semana a gente tem pelo menos 2 ou 3 lives da XP, tratando de pessoa jurídica, de público geral, é bem interessante. Em uma dessas lives, eu me lembro muito bem, e um dos especialistas estava comentando justamente isso, que é legal a gente fazer um preço médio, a gente ir colocando um pouquinho ali, porque a depender do momento da economia, você pega taxas melhores ou não. Sim. Mas como você vai fazendo aportes constantes, isso vai gerando um equilíbrio. Aproveitando, dia 22/5, a gente vai ter o nosso evento, o jogo começa agora, investindo de forma inteligente. E lá a gente vai falar mais ou menos o que estamos falando aqui, de uma forma muito simples também, para todo mundo alcançar essa inteligência financeira. A gente vai falar também sobre gestão das suas finanças, que eu acho super importante, né? A gente não pode começar a investir se não seja gerir bem minhas finanças. E depois nós vamos falar também sobre investimentos, que vai ser muito interessante, inclusive para quem é investidor da XP e faz parte da nossa carteira lá do Ápice, tem uma condição especial para você. Então, entre em contato com a gente, entre em contato lá pelo Instagram do Ápice, pelo nosso Instagram também. E quem é do Ápice, quem investe com a gente, Milena, vai ter uma condição especial. Não revelei ainda, mas vai ser revelado em breve, tá bom? Falando em revelações, eu tenho uma grande surpresa. Esse tipo de revelação eu acho que tem que ser só lá, né? A pessoa tem que garantir a sua poltrona, garanta seu espaço, garanta seu lugar nesse evento para você saber qual é a surpresa. É isso aí. Lourdes mandou uma pergunta bem interessante, sua conterrânea, que talvez pode ser a dúvida de outras pessoas também, né? Por que eu não posso investir sempre no mesmo tesouro? Faço investimento hoje e no tesouro direto do governo, né? No título público, e quero investir amanhã no mesmo. Por que eu não posso fazer esse reinvestimento no mesmo título? Você faz o investimento no mesmo título. Perceba que cada papel que você compra, seja via tesouro direto, que é o mercado primário, seja via título público no mercado secundário, a plataforma da XP ela permite isso, que tem uma liquidez absurda, a gente entra como site, uma facilidade incrível, no mesmo dia, no máximo no dia seguinte, você tem o seu dinheiro de liquidez, em liquidez, se você precisar. Perceba, Lourdes, que a data de vencimento dos papéis ela é a mesma. O preço do papel que muda. Por quê? Porque renda fixa não é fixa. É isso aí. Então, renda fixa,
depende, é como se fosse a demanda e a oferta, é oferta e procura. Sempre, tudo no mundo é isso. Se eu tenho um imóvel e todo o meu dinheiro está neste imóvel, e por uma fatalidade da vida, por uma ocasionalidade, eu preciso desse dinheiro e preciso às pressas. Eu vou ter que colocar meu imóvel à venda. Imóvel, muita gente fala, nunca se perde dinheiro com imóvel. Depende. Se você precisar no curto prazo, se você precisar desse dinheiro de emergência, você vai vender a qualquer preço e você pode perder dinheiro. Então, o que eu quero dizer com isso? Que diariamente existe a procura. Quem quer comprar, quem quer vender no mercado de ações, no mercado de fundos imobiliários, em todos os mercados. No mercado de bancário e no mercado de título público também é assim. Então, a depender do nível de risco e volatilidade do mercado em si, o que eu digo como mercado do país? Por exemplo, pegando um passado não muito lá atrás, que foi a última grande crise aqui no Brasil, ex-Covid, foi Dilma. Então, no auge ali, nos anos ali, antes, antes e no meio ali do impeachment da Dilma, a gente viu curva de juros no Brasil subir muito. Na época eu fiz CDBs a mais de 17%, 18% ao ano para investidores. O que isso significa? O nível de risco do país subiu tanto que esse era os juros exigido no momento para comprar. Então, por mais que o papel seja o mesmo vencimento, por exemplo, uma NTNB vencimento 2029, semana passada estava IPCA mais 7,43. Essa semana a curva de juros tem caído. Essa semana ela já estava IPCA mais 6,90. O mesmo vencimento. Então, você investe no mesmo papel, mas o preço do papel é que muda, que é o que a gente chama de preço unitário. Então, quando você compra um título público ou um título privado, você tem um valor de face. Normalmente, os títulos públicos valem 1.000 ao vencimento. Então, quando você vai comprar, se você está comprando ele abaixo de 1.000, ótimo, ele vai valorizar e você tem ainda uns juros. Se você está comprando eles 1.200, isso no crédito privado não significa a mesma coisa, tá? Mas no crédito privado, se você comprou a 1.000, ele está 1.100, 1.200, 1.300. O preço unitário, que é o que a gente chama de PU, isso é ótimo, você está ganhando dinheiro. Se você comprou a 1.000 e esse mesmo papel, mesmo vencimento, tem um preço de 989, 970, isso significa que do 1.000 que você comprou, você está tendo a marcação a mercado negativa. Então, se você vender, você vai contabilizar esse prejuízozinho. Então, você compra o mesmo papel, mas a depender da volatilidade do mercado e instabilidade de preços e de economia ou condução macroeconômica de um país, aqui no Brasil, né, que a gente está falando de título público, você tem o mesmo vencimento, é o mesmo papel, mas preços diferentes quase que diariamente, e a depender da volatilidade do mercado, no mesmo dia você pode ter preços diferentes também, tá? Claro que não é a mesma volatilidade do preço de uma ação, mas existe diferença de um dia para o outro, mesmo em papéis com o mesmo vencimento. Se você compra em dias diferentes, você tem prêmios de risco diferentes. E por isso que a gente fala na construção de uma carteira de renda passiva e renda fixa, principalmente atrelados a ganhos reais, a juros reais, que é o IPCA+. Porque esses prêmios, eles oscilam. Então, quando o juros está baixo, normalmente eu vou ter um título público que é o prêmio de risco mais base aqui do Brasil, é um prêmio de risco na casa de 5,5, 6. Hoje esse prêmio de risco está acima de 7. Então, é um
bom momento para eu carregar a minha posição. E aí, por isso, que a resposta é a gente calibrando um pouco mais em IPCA+, neste momento. Por quê? Porque o prêmio de risco em ganho real pelo título público e ou em papéis de emissões de título privado, eles estão acima da média. Então, tem muito sentido eu comprar. Quando esse prêmio de risco está muito baixo, a gente vai calibrar em outras classes de ativos. Por quê? Porque quando está muito baixo, significa que ele sobe. E quando ele está muito alto, significa que ele vai corrigir. E aí é o inverso. Quando o preço do papel cai, é porque o juro subiu do papel. O inverso também. Então, quando eu comprei o IPCA mais 7,40 e hoje ele está IPCA mais 6,90, eu posso até sair porque eu saio com ágil. Eu saio com ganho superior sem ter que esperar o vencimento total desse papel, o vencimento final deste papel. Então, essa dinâmica é quando a gente constrói uma carteira de renda fixa. Você não vai comprar tudo de uma vez só, você não vai comprar em um papel só. Você tem que ter o compromisso com o seu eu do futuro, de você ter um percentual da sua receita que você vai levar para o seu longo prazo, para a sua aposentadoria. Um dos instrumentos que a gente está falando hoje é direcional em renda fixa, seja título público, seja título privado. Maravilha. Agora eu me pergunto, como a pessoa não gosta do mercado financeiro? Como não gosta de investir? Talvez porque não conhece ainda, né? Porque é maravilhoso. É uma poesia, é maravilhoso. O jogo começa agora, gente. Vamos começar a investir agora. Porque é maravilhoso esse nosso mundo, Milena. É um negócio que a gente fica apaixonado. Um abraço para Gabriel aí, para Fernanda. Lourdes, muito obrigado pela contribuição. Um abraço para Ezra, meu colega do Empretec aí, dono de uma distribuidora de iPhones lá em Barra, mas ele me disse que distribui para o Brasil todo e ele mandou uma pergunta interessante. Por incrível que pareça, a gente não respondeu essa pergunta ainda em nenhuma dessas lives. É algo bem interessante, depois de você responder, vou até compartilhar uma história bem legal, Milena, sobre isso aí. Ele mandou a seguinte pergunta: como é que funciona o IOF e o IR em investimentos? Essa resposta tem tudo a ver com a construção de uma carteira de longo prazo, né? Sim. Então, Milena, bora falar para ele, depois eu vou contar uma história bem interessante. IOF e IR, qual é a relação com os investimentos de renda fixa? Vamos lá. Com todos os investimentos, né? Fundos, renda fixa, com tudo. Obrigada, Dani! Coisa linda, muito obrigada por estar aqui, Clarissa, tanta gente está aqui, muito obrigada, gente. Muito obrigada pelas palavras, o reconhecimento, isso é muito importante para a gente que faz o nosso trabalho. IOF, Imposto sobre Operação Financeira, é um imposto que ele começa em 98%, mas esse imposto de 98%, ele sai da rentabilidade. E esse imposto, ele diminui diariamente em percentuais, que no começo é 1%, depois ele aumenta, e ele zera no 30º dia. Então, o IOF, ele incide sobre os investimentos, que qualquer investidor faça, aqui no Brasil, renda variável e fundos imobiliários, mais fundos de investimento, renda fixa. Então, para você que quer um investimento para 10 dias, 15 dias, minha recomendação, compromissada XP, porque tem a isenção do IOF, ou uma letra, uma isenta de imposto de renda com liquidez diária. Fora esses papéis, todos os investimentos de renda fixa vão ter esse pedágio nos 30 primeiros dias. Então, esse é o IOF e em fundos de investimento também. Imposto de renda para renda fixa e fundos de investimento, fundos de ações. E ou outros fundos alternativos com composição diferenciada. A gente vai ter uma régua de tributação sobre
rendimento, sempre sobre o rendimento. Se o investidor vai resgatar antes de 6 meses até 180 dias, essa alíquota é de 22,5% sobre o ganho, sobre o que rendeu. Se esse resgate for entre 181 até entre 6 meses e 1 ano, essa alíquota vai para 20% sobre o ganho, sobre o rendimento. Se esse período, esse prazo está entre 1 ano e 2 anos, essa alíquota cai para 17,5%, 22,5%, 20%, e agora estamos em 17,5%. Para prazos superiores a 2 anos, superiores a 721 dias, a alíquota é a menor que existe aqui no Brasil, que é a alíquota de 15% sobre o ganho. Ex-previdência, ex-fundos, alguns alternativos, ex-fundos de ações e fundos imobiliários. Então, essa é a regra macro para os investimentos mais em renda fixa. Ou seja, premia o maior prazo. Então, dentro dessa composição, principalmente de uma carteira de renda passiva em renda fixa, se eu contrato os vencimentos mais longos e superiores a 2 anos, mesmo nos papéis nos quais eu pagarei imposto de renda sobre o meu ganho, eu já tenho a menor alíquota de imposto de renda. E sempre lembrando que, em uma alocação direcional em renda fixa, ou seja, quando eu compro diretamente os papéis desses emissores, eu não pago taxa de administração e eu não pago como cotas. Então, eu tenho um juros composto ali que há de servir a meu favor enquanto investidor. É isso aí. E o que eu queria compartilhar, Milena, que eu acho muito interessante, eu tenho um cliente, que é um cara queridíssimo, e eu te confesso que conversar com ele é uma verdadeira aula de gestão financeira, de educação financeira. Eu aprendi muito sobre educação financeira por conta da minha história, por conta do meu momento que eu passei de transição. Só que conversar com ele é uma aula. Cara, ele é fantástico. Só que ele fazia uma coisa que era bem interessante. Ele falou assim, Thiago, todo o meu dinheiro, eu recebo meu salário, eu invisto através do resgate automático do banco. Diga-se de passagem, uma grande furada, porque rende muito mal, não é isso? Rende muito, muito mal. Mas enche o caixa do banco de lucro, dá bastante lucro para o banco. É isso aí. Se você é investidor daquela ação do banco, para isso é muito bom. Só para isso. Mas para o investidor em si, não é muito interessante. Não. E ele falou isso para mim, achando o máximo, né? Ele é muito bom, verdade seja dita, ele tem um equilíbrio emocional muito bom. Só que ele falou assim, pô, eu faço isso aí e eu vou gastando aos poucos. Aí eu parei para calcular com ele qual era o rendimento real que ele tinha através daquela prática. Por quê? Resgate automático paga muito mal, gente. Paga quase nada. E se você levar em consideração o desconto do IOF e depois o desconto do IR, e se você tirar o dinheiro dentro dos 29 dias ali, você vai descontar o IOF, depois ainda desconta a porcentagem do IR. É muito então, ele não tinha... pior do que poupança, inclusive. Isso, é péssimo, gente. E daí ele falou assim com massa, eu falei assim, olha, eu vou te fazer uma sugestão. Sempre sugere, a decisão é sempre do investidor final. A gente está aqui para sugerir e ajudar. Então, vou fazer uma sugestão para você. Você tem uma certa liquidez. Vamos pegar esse seu investimento, vai colocar em um determinado investimento com liquidez, só que você não vai tirar esse investimento até o próximo mês. Então, qual era a dinâmica que a gente passou a adotar? Ele começou a usar o salário que ele ganha esse mês no próximo mês. Com isso, ele conseguiu se livrar, pelo menos, do IOF. E ao invés de você
pegar uma rentabilidade péssima na resgate automático, a gente investe na renda fixa ganhando bem. Em alguns momentos, inclusive, a gente consegue colocar em renda fixa livre de imposto de renda, como as LTIs e LCAs. Em alguns momentos tem algumas promoções, estão LCIs pagando muito bem, e a gente faz isso também. É uma questão de pensar e conhecer. A gente pega aquele conhecimento e utiliza a nosso favor. A gente já são 8h10, a gente está caminhando para o final, e eu vou responder a última pergunta, fazer para você a última pergunta. Vamos lá. Mas a gente pode se aprofundar em uma próxima live. Vale a pena investir em uma debenture? A pergunta foi, eu sou um investidor pequeno, ainda não tenho um grande capital, estou aí abaixo dos 250 mil. Vale a pena investir em debentures? O que seriam essas debentures que eu escutei em um vídeo? Fala um pouquinho para a gente. Bom, vamos lá. Primeiro, você não é pequeno investidor aqui no Brasil. Então, quem já tem essa monta de 250 mil reais, parabéns, você está no caminho certo. Não desista, porque a gente sempre fala que existem steps, existem ali degraus que a gente caminha ao longo da jornada de investir. O primeiro e mais difícil Só te interromper rapidinho. é chegar nos O interessante primeiros 100 mil. é isso que eu ia falar. Às vezes, o marco dos 100 mil é mais difícil chegar do que, inclusive, os 500, 1 milhão. Sim. Porque quando você chega aos 100, já mudou a mentalidade, já virou uma chave. Desculpe interromper, Mira. Pode Não, continuar. Imagina. Então, parabéns. Não existe isso de pequeno nem grande investidor. Existe você enquanto investidor. Então, você tem que respeitar você tem que dar valor ao seu dinheiro e ao seu trabalho, ao que você faz e pensar em você, no seu eu do futuro. Então, parabéns, você está super no caminho certo. Investiria em debêntures? Sim, claro, desde que faça parte da sua composição de alocação para médio e longo prazo. Então, a decisão de investir em um papel direcional de crédito privado, ele tem várias implicações. O lado bom é a isenção de imposto de renda, porque as debêntures de infraestrutura, por lei aqui no Brasil, elas permitem ao investidor, pessoa física, a isenção de imposto de renda. O que é o contra? É se você contrata ou se você empresta seu dinheiro para uma empresa, por exemplo, em uma emissão de uma debenture, para longo prazo, vencimento longo, e você precisa do dinheiro no curto prazo. Então, você vai achar que o produto é ruim se o mercado não estiver favorável para você resgatar e você perder dinheiro. Porque a gente falou no exemplo anterior que a marcação a mercado, ela permite isso, ou que eu saia antecipadamente com ganho, ou que eu saia antecipadamente realizando algum prejuízo. Então, não existe a resposta certa, existe a resposta: debênture é boa para ser comprada? Sim. Quais são os pontos que eu devo verificar? Se eu já montei minha reserva de emergência, se eu já montei minha reserva de médio prazo, e agora eu quero fazer com que emprestar o meu dinheiro para uma empresa, eu obtenha vantagens no longo prazo. Aí eu vou olhar as debêntures. E por que eu falo isso, Thiago? Porque normalmente as emissões de debêntures, elas são emissões mais longas, normalmente, do que os prazos CRIs. Agora, eu vou encontrar um emissor que eu confie, por exemplo, tem debenture da Vale, eu não vejo grande risco em emprestar um dinheiro para a Vale e ela paga muito bem. Então, eu vou escolher qual é a empresa que eu vou emprestar o meu dinheiro e qual juros que ela me paga e vou comparar pares, que é o que a gente chama no mercado. Então, se eu vou comprar uma Vale, eu vou olhar outras debêntures de empresas tão boas quanto. Quem é que está me pagando os juros? Então, em vez de eu comprar só uma, eu monto ali uma diversificação em vencimentos diferentes, com juros diferentes em ganho real. E, normalmente, as debêntures elas são emitidas mais comumente em juros atrelados a ganho real, a IPCA mais juros. Então, sim, debênture tem que fazer parte da sua carteira se você tiver um perfil moderado, e se você já montou a sua parcela de reserva de emergência e parcela de curto e médio prazo. Se você vai olhar ali o longo prazo, se você quer
montar essa estruturação de renda passiva em renda fixa, não existe motivo algum de você não olhar uma emissão de uma debenture dentro, adequada ao seu perfil e tolerância de risco. Tá respondido. E debênture é um assunto bem interessante, a gente pode até discutir mais sobre isso, né, Milena? Até uma sugestão interessante. A gente está completando 1 hora de live, passou muito rápido. Milena, mais uma vez, muito obrigado. Convido a todos, gente, para participar do jogo. Começa agora, a Val entrou agora, ela já fez sua inscrição, já fez a inscrição dela. E se você não fez ainda, o jogo começa agora. Vamos começar a investir, vamos começar a construir essa renda passiva. No dia 22/5, você tem uma grande oportunidade. Você vai aprender sobre educação financeira e sobre investimentos, tudo isso de uma forma muito simples e clara, tá bom? Milena, um grande beijo, um grande abraço. Você é incrível, eu sou seu fã, você sabe disso. E pode falar das últimas considerações para a gente fechar nossa live. Tiago, mas eu só sou agradecida a você, assim, a gente está junto mesmo. Falar sobre investimento e ajudar as pessoas a investirem certo, para mim é um prazer. Meu esposo fala assim, não acredito, você não cansa. Eu falei, não canso mesmo, eu ficaria 24/7 olhando o mercado e falando sobre os diversos tipos de investimentos e ajudando as pessoas a não caírem em cilada e, inclusive, ajudando-as em relação ao perfil e tolerância a risco delas contra elas mesmas, né? Então, só agradecer a você, estamos juntos. Gente, o pior é começar, o mais difícil é começar. Comecem. Dinheiro não é o fim em si mesmo. Dinheiro serve para dar segurança para a nossa família, para realizar os sonhos e para a gente ajudar os outros. Então, é nisso que eu acredito. Muito boa noite, muito obrigada a todos que participaram hoje. Eu acho que todo mundo aqui é meio fã de renda fixa, assim como eu. Eu sou fãzaça e acredito em renda fixa. Minha carteira em ganho real nesses últimos 8 anos está em 9%, IPCA mais 9%. A gente tem conseguido fazer aí uma carteira bastante interessante, né? E fica aqui um convite, quem ainda não investiu, procure a mim, procure o Tiago, a gente está pronto aqui para ajudar vocês. Muito obrigada a todos os meus clientes que participaram aqui, muito obrigada pelos feedbacks, isso é muito bom. E Tiago, mais uma vez, muito obrigada pelo convite. Foi um grande prazer. Gente, um grande abraço. Aproveitando, Milena, um grande abraço para o seu esposo. Conheci uma pessoa que te conhece e conhece ele, e falou muito bem dele, viu? Então, um grande abraço. Não te conheço ainda, mas já gosto de você pelo comentário que eu tive. Gente, muito obrigado. O Lutz falou aí que já fica na expectativa da terça-feira o que a gente vai falar. Muita gratidão a vocês. Vai compartilhando essa live. Fica salvo tanto no meu Instagram como no Instagram de Milena, porque o nosso objetivo, o nosso propósito de vida é ajudar vocês a investirem melhor e ter uma melhor saúde financeira, tá bom? Grande abraço, muito obrigado, Milena, muito obrigado a todos, uma excelente noite, gente. Tchau, tchau.